Fala Dev, beleza? Mais um Behind the Code aqui pro canal e hoje a gente vai desenvolver o fluxo completo de CI, de integração contínua, utilizando GitHub Actions num projeto open source com React. Então eu tô falando do projeto Unform, que é uma biblioteca de formulários desenvolvida pela própria Rocket City para lidar com formulários dentro do React.js e no React Native. E o que acontece nessa biblioteca é se hoje você, por exemplo, enviar uma pull request no código, eu não tô executando os testes para te mostrar se tem algum teste que tá falhando por você ter enviado essa pull request. Não consigo te mostrar também o coverage report, que é qual o percentual de arquivos cobertos pelos testes. Também não consigo te mostrar se a tua mensagem de commit está formatada da maneira correta. Não consigo te mostrar se tem algum problema de linting no teu código utilizando o slint, por exemplo. E não consigo também fazer o fluxo de entrega automática, né? E vai entrega contínua, que é o Continuous Deployment, para dentro do npm.js, que é onde ficam hospedados os códigos das bibliotecas JavaScript open source. Então, hoje, nesse desafio, a gente tem várias coisas para implementar do total zero aqui dentro do Unform. Então, eu já criei aqui no meu Notion, eu geralmente faço nesse formato, eu crio aqui no Notion para cada projeto e eu crio uma lista de to-do bem simples das coisas que eu preciso fazer. Então a primeira coisa é criar uma action, né? Action é como a gente chama um processo que vai ser executado de forma automática lá no GitHub quando alguém enviar um novo commit ou uma nova pull request. Então criar uma action que executa em toda pull request para testar o código com o jest, beleza? Ela vai também fazer a checagem de padrões de código com slint e ela vai também checar a padronização na mensagem de commit. E para isso eu vou utilizar um carinha chamado Commitsen, que a gente já tem vídeo aqui no canal, eu fiz um code drop, o nome do code drop se chama Padronizando Mensagens de Commit, que eu uso uma ferramenta chamada Commitsen, e o próprio Unform já tem integração com essa biblioteca, inclusive eu posso ver aqui que dentro, na verdade é Commitlint, né? O Commitsen é outro cara, então o Commitlint sim, é o cara que checa se as mensagens estão corretas. Então deixa eu trocar aqui com Commitlint, mas o vídeo existe sim. E aí, essa aqui vai ser a nossa primeira action. E aí, o segundo trabalho é criar uma action que publica no npm de forma automática toda vez que liberarmos uma nova release da biblioteca. Então, lá dentro do GitHub, nós temos aqui em cima uma funcionalidade de release. E aí, toda vez que a gente cria uma nova release do Unform, por exemplo, aqui a última que eu criei foi a versão 2.0, então se eu for criar a versão 2.1, ele deve enviar automaticamente o código aqui da nossa biblioteca pro npm, para eu não precisar fazer esse papel manualmente como ele funciona hoje. Então, são duas tarefas bem complexas. Vamos ver biblioteca. Vamos ver até onde a gente consegue chegar e se a gente consegue incluir todas essas funcionalidades dentro de um mesmo Behind the Code aqui o vídeo. Lembrando que eu vou fazer isso aqui do total zero, não fiz nada disso ainda, né? Mexi com GitHub Actions, não dá para se dizer assim que eu tenho já conhecimento pleno em GitHub Actions, né? Eu trabalhei um pouquinho ali com algumas funcionalidades. E aqui outra coisa que eu acabei esquecendo é que a gente vai também disparar o coveralls nessa primeira action aqui. Para quem não sabe, o coveralls é um serviço, né, que a gente pode enviar os nossos testes e ele vai retornar para a gente de uma forma mais detalhada os testes que falharam e também o percentual de código que está coberto pelos testes na nossa aplicação. Então a gente vai utilizar essa ferramenta aqui para botar o coverall lá em cada pull request dos usuários. Então quando alguém enviar uma pull request aqui para o Unform, beleza? Por exemplo, tem essa pull request aqui, ó. Ele vai automaticamente rodar aqui os checks aqui, vai adicionar vários checks aqui dentro de jest e tudo mais, com as informações pra gente, beleza? Então, bora focar nisso aqui, e aí quando eu já tiver alguma coisa mais formulada de qual caminho a gente vai tomar, eu volto aqui pra te passar. Bora lá, então. Beleza, eu criei o nosso primeiro processo aqui e com certeza não, provavelmente ele não vai funcionar de primeira, a gente vai ter que fazer alguns testes, mas seguindo o próprio guia aqui de criação de um workflow aqui dentro do GitHub Actions, eu criei um GitHub Action chamado test, né, um workflow, aqui até deixa eu trocar ele para
test.yaml. Aqui ele vai ser disparado toda vez que houver uma pull request em cima da branch master, né? Aqui eu peguei da própria documentação. Então toda vez que alguém enviar uma pull request para enviar algum código para o master aqui dentro do GitHub, ele vai disparar esse workflow. E aqui ele vai usar uma imagem do Ubuntu. Ele vai dar um checkout no nosso código. Isso aqui é basicamente para ele buscar o código mais recente do Unform. E aí, usando aqui o Node, install Node.js, deixa eu trocar o nome aqui. Usando o Node na versão 12.0, 12 ponto alguma coisa, na verdade, que é a última versão LTS, eu vou rodar yarn para instalar todas as dependências e depois rodar yarn test. A gente vai ver se isso é o suficiente para conseguir rodar o nosso processo, mas basicamente o que ele vai fazer com esse workflow aqui é pegar o Unform, então já vamos testar aqui na nossa própria máquina. Ele vai pegar o Unform, vai em algum lugar qualquer aqui, deixa eu botar aqui, YouTube, vai dar um git clone, já existe, então deixa eu remover aqui o Unform, ele vai dar um git clone, beleza, aqui dentro ele vai rodar yarn, cd unform yarn, e aí depois ele vai rodar yarn test, então a gente já pode rodar isso aqui na nossa máquina, para ver se pelo menos esse fluxo funciona dentro da nossa máquina, né? Já é um passo a mais. Então vamos verificar, aguardar aqui todo o processo de instalação. Beleza, o yarn terminou e agora eu rodo o yarn test para ver se todos os testes vão passar. Beleza, alguns testes demoraram até um pouquinho para passar aqui, mas isso é porque é a primeira execução, então com certeza eu consigo realizar algum tipo de cache. Provavelmente na segunda execução aqui ele vai rodar bem mais rápido. Já rodou todos, então ele demorou um pouquinho mais aqui, mas todos os testes estão passando. Então, teoricamente, isso deveria ser o suficiente aqui no nosso primeiro workflow. Então, agora, nós vamos dar um commit adicionando esse workflow aqui dentro do próprio Unform. Beleza, então vamos criar um commit aqui. Create, vamos botar aqui, fit, create, test, workflow in GitHub Actions. Show. Eu vou comentar direto no master isso aqui, porque se eu botar isso aqui dentro de uma branch, ele não vai assumir como sendo o workflow do repositório, então ele não vai executar isso aqui. Os workflows do GitHub Actions a gente sempre, infelizmente, vai ter que jogar no master para conseguir testar o funcionamento. Legal, deu erro aqui deu erro dentro do Unform. Deu erro dentro do... Então deixa eu ver se eu consigo copiar pelo menos esse workflow, para eu não perder isso, né? Deixa eu dar um leave e ver se ele criou. Não, ele não criou. Então o que a gente vai fazer? Eu vou acessar aqui o Unform. Vou criar já tem a pastinha GitHub aqui dentro eu vou criar workflows. E aqui eu vou criar o test.yaml e vou jogar esse código aqui dentro. Nós vamos salvar isso aqui agora e vamos dar o commit aqui por dentro. Show, vamos dar um git push. Aqui eu vou ter que usar o URL SSH, senão ele não vai funcionar. Tá, ele deu algum erro aqui. Tá com algum erro estranho aqui no GitHub. Ele tá dando erro no GitHub. Deve ser algum problema no GitHub em si. Vou tentar ver aqui. Voltando aqui, o GitHub tinha caído. Infelizmente, ele começou a dar 500 internal server error. Eu até entrei no GitHub status e deu essa mensagem aqui, ó, degraded. E ele simplesmente parou de funcionar. Eu não sei se fui eu que derrubei o GitHub, mas se foi, cara, foi bem legal. E vocês aprenderam aí como derrubar o GitHub. Não, brincadeiras à parte, já voltou aqui agora. Eu dei um git push e já, teoricamente, está funcionando. Então, a gente vai tentar continuar aqui. Agora que eu dei o push aqui dentro do meu repositório, dentro de Actions, eu consigo ver os meus workflows. Deixa eu ver se eu consigo ver. Add test workflow. Por que ele não apareceu ali dentro?
Será que eu tenho que configurar de alguma outra forma? Algumas atualizações aqui do processo de CI. Eu tava com algumas dificuldades aqui dentro do GitHub e tudo por causa daquela queda do GitHub. Então, por mais que o Git Push voltou a funcionar, o CI ainda estava muito defeituoso, ainda estava demorando muito para executar. E eu fiquei quebrando a cabeça aqui por mais de, sei lá, 30 minutos, tentando entender por que o meu processo de CI não estava ativando, e era tudo porque o GitHub caiu e ele não estava executando os GitHub Actions na maneira mais correta, de uma maneira em tempo real. Ele estava demorando 20 minutos para cada CI subir. Então isso estava bem chato, acabou que eu deixei isso de lado um pouco, fui fazer outras coisas, e agora começou, teoricamente parece que voltou a funcionar. Então vamos ver onde que eu parei. Para conseguir testar tudo de uma maneira melhor, eu criei um fork do Unform. Então aqui dentro do Diego3G/Unform é onde eu tô colocando os meus commits agora, principalmente por dois motivos. Primeiro, que o GitHub Actions estava fora, então eu estava tendo que realizar vários commits aqui para tentar descobrir o problema que estava acontecendo, e o problema era só no GitHub Actions, não era no meu script de CI, no meu workflow. Então, basicamente, eu criei isso para não ficar poluindo lá o repositório do Unform. E segundo, porque a gente vai juntar tudo isso, todos os nossos testes, e depois enviar um único commit lá para dentro do nosso repositório principal. Então é legal a gente não ficar sujando o repositório principal. Então aqui dentro o que eu fiz? Eu criei um workflow. Então aqui ó, em GitHub Workflows, chamado ci.yaml, mais ou menos o que a gente já tinha antes, e aqui está o código do workflow. Ele basicamente baixa o repositório, instala o Node na versão 12, instala as dependências e roda o yarn test passando essa flagzinha de coverage, tranquilo? Que é para ele gerar o coverage report. Por enquanto esse report de coverage a gente não está enviando ele em lugar nenhum, mas a gente logo vai integrar o nosso processo de CI aqui com o coveralls. E até dei uma olhadinha aqui em outros processos de CI de outras bibliotecas famosas, como por exemplo o Formic e também o Reakit. Eu fiquei dando uma olhada aqui no processo de CI deles enquanto que o GitHub estava fora, e eu consegui descobrir algumas coisas bacanas que inclusive a gente vai poder utilizar dentro aí do nosso projeto. Por exemplo, eu descobri aqui que o Reakit ele usa um outro carinha para subir o Coverage Report chamado CodeCov, ao invés do Coveralls. E quem sabe a gente pode até testar. Eu achei que ele tem aqui um layout bem legal e ele funciona muito bem, e o mais legal é que ele é gratuito para projetos open source. E aqui dá para ver que ele é utilizado por algumas empresas bem legais. Vamos lá. Então agora, o que a gente fez? Aqui dentro do Unform, dentro das minhas pull requests, como o meu processo de CI, ele dispara toda vez que eu recebo uma pull request, ele já disparou aqui, ó, eu enviei uma pull request com um código fictício, né? Só um código sem nada, muito interessante. E aqui dentro a gente pôde ver que ele já resultou em executar o nosso processo. Então aqui dentro das actions eu consigo ver que ele executou aqui, ó, para nossa pull request. Isso aqui foi uma outra pull request de teste. E aqui eu posso ver os logs. Então ele basicamente, aqui dentro do processo de build, ele deu o checkout, ele instalou o Node, instalou as dependências. Isso aqui basicamente ele rodou o yarn, que foi o que mais demorou, 40 segundos. A gente pode trabalhar em alguma estratégia de cache para melhorar isso aqui. Ele rodou os testes também, e aqui ó, todos os testes passaram, tranquilo. E ele deu aqui, beleza, ele completou, e depois de ele completar, ele adicionou pra gente isso aqui, ó, um check. Então dentro da minha pull request eu consigo ver que ele rodou o meu processo de CI do GitHub Actions e deu um checkzinho, quer dizer que tudo passou. Então mais tarde a gente vai conseguir fazer também que seja obrigatório ele aguardar esse check do CI passar, para ele então poder fazer o merge aqui da pull request. Então beleza, a gente já conseguiu fazer o primeiro ponto, que é fazer o teste. Então se eu voltar lá no meu Notion, se eu voltar aqui no meu Notion, aqui eu posso ver que teve algumas coisas. Então, a gente pode dividir isso aqui em testar código com Jest, checagem dos padrões de código com SLint, checar a padronização do commit com commit.lint e disparar o coveralls. Então, a primeira coisa a gente já fez, que foi testar o código utilizando o Jest toda vez que a gente recebe uma pull request dentro do nosso repositório. Então, agora a gente vai para o próximo passo, que é a checagem dos padrões de código utilizando o SLint. E quando eu tiver finalizado com isso aqui, eu volto para a gente ver também como ficou isso aqui. Bora lá! Eu terminei de incluir aqui a parte do SLint, então eu criei aqui dentro do nosso workflow um carinha chamado checklinting, que ele só roda um script chamado yarn_lint. Esse yarn_lint, aqui no meu package.json, ele basicamente roda o slint dentro da pasta packages, que é onde está o meu código. Geralmente aqui para você vai ser a pasta src, né? E dentro da pasta packages eu procuro todos os arquivos que terminam com extensão ts ou tsx, que são os arquivos do TypeScript e TypeScript com JSX aqui, respectivamente. E aí, isso aqui
vai me retornar erros, e caso retorne erro, ele vai bloquear a nossa pull request. No caso aqui, eu mandei uma nova pull request, ele rodou, e aqui o check linting passou tudo certinho, ou seja, ele não encontrou nenhum erro de padrões de estilo. O que eu fiz para aproveitar e acabou meio que não dando muito certo, foi colocar a parte de checar a commit message junto nessa parte. Então aqui a checagem dos padrões de código com ESLint já foi feita, e checar a padronização na mensagem de commit com commit lint acabou dando um problema, porque eu rodei um script aqui chamado commit lint Travis, que é basicamente a forma da gente rodar o commit lint dentro do processo de CI, só que esse commit lint Travis, ele é feito para ser executado dentro do Travis CI e não dentro do GitHub Actions. E aí, dando uma procurada aqui na internet, eu acabei encontrando esse carinha aqui, ó, commit lint GitHub Action. Não sei se ele funciona ou não, mas eu vou testar. Ele é basicamente uma action do GitHub Actions. Uma action do GitHub Actions, porque a gente consegue estender, né? Como se fosse actions criada por outras pessoas e a gente consegue utilizar elas dentro do nosso workflow. Que ela vai verificar se a mensagem de commit de todos os commits daquela pull request estão válidas ou não. Então é isso que a gente vai fazer. Basicamente a única coisa que eu preciso fazer é botar esse uses aqui, ó. Então, lá no nosso CI, eu vou tirar esse check commit message, vou colocar isso aqui. Eu vou dar um name, check commit message. Aqui no test, eu vou botar check tests. E agora, teoricamente, a gente precisa passar também esse with no fetch depth, aqui dentro do nosso checkout. Basicamente, ele explica o porquê disso, aqui embaixo, ó, porque, por padrão, o GitHub Action, ele sempre busca apenas o último commit para pegar os arquivos. Como o commit lint, ele precisa verificar a mensagem de todos os commits daquela pull request, o fetch depth, basicamente, ele vai fazer com que a gente pegue todos os commits da pull request ao invés de apenas o último, para fazer a comparação. Então é basicamente isso que está sendo explicado aqui embaixo. Aqui ele seta um GitHub token, que eu não sei se é necessário, porque eu vou estar rodando o processo de CI dentro do próprio repositório, então eu acho que isso aqui não é necessário, então a gente vai testar. Aqui ele tem algumas configurações, que eu dei uma olhada por cima, mas nada muito importante, me parece. Então agora a gente vai fazer um novo teste. Então aqui vamos dar um git status, git add. Aqui eu vou dar um commit, eu tô dando commit sempre com a mesma mensagem de commit, porque depois eu vou unir isso aqui tudo em um commit só, então eu não preciso nem me preocupar. E eu vou jogar esse código lá dentro do meu fork, né, e não na minha origin. Então eu tô rodando tudo dentro do meu fork, né, do meu repositório de fork, que é esse aqui. Então o commit já chegou aqui dentro do master e agora eu vou abrir uma pull request novamente para que ela execute. É legal que como o nosso commit lint tinha dado erro antes, ó, ele deu erro aqui também. Então ele avisa pra gente que os checks falharam. Beleza, vamos lá. Eu vou fechar essa PR e nós vamos abrir uma nova PR com o mesmo conteúdo, só para testar mesmo. Eu tô abrindo uma PR bem fake mesmo. Então eu quero colocar dentro do Diego 3G Form o código do branch feature test CI, que é um código sem nada, basicamente só botei um fragment aqui do React, só para disparar lá o nosso GitHub Actions. Então assim que eu crio agora a nossa pull request, voltando aqui nas minhas actions, esperando um pouquinho dando F5, ele vai rodar a GitHub Action. E agora a gente aguarda esse processo aqui executar para ver o resultado dessa nova adição do commit lint. Então, vamos aguardar um pouquinho e ver daqui a pouquinho qual foi o resultado. Basicamente, ele deu um erro aqui dentro de bad credentials, e isso, pensando de acordo com o exemplo que eu tinha visto lá, provavelmente é porque eu não coloquei esse GitHub token, então ele não está conseguindo pegar todos os commits. Pelo que eu estou entendendo, esse commit lint GitHub Action, para ele conseguir buscar mais do que o último commit de dentro da nossa pull request, para ele conseguir obter todos os commits da nossa pull request, eu preciso passar um GitHub token, que é um token que vai dar acesso àquele repositório, para que eu tenha acesso a obter todas as informações dele. Então, deixa eu ver se eu encontro alguma documentação do GitHub Token aqui dentro do próprio commit lint GitHub Action. Não. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu acesso aqui o meu profile,
venho em... Na verdade, eu tinha que ter acessado minhas settings. Aqui dentro eu vou dentro de Developer Settings, se eu não me engano. Personal Access Tokens. E aqui eu vou criar um novo token chamado... Deixa eu entrar aqui. Chamado Unform Action. GitHub Actions, para eu saber exatamente. E aqui, como eu quero obter os dados dos commits, provavelmente eu não preciso dar todas as permissões aqui, não. Eu vou dar apenas as permissões de repo. Deixa eu ver se eu preciso adicionar mais alguma coisa aqui. Admin, guest, user. Teoricamente eu acho que é só isso. E aí a gente vai dar um generate token. Beleza? Aqui eu vou copiar o meu token. Agora a gente volta aqui dentro do nosso repositório. Vamos em Settings. Secrets. E aqui dentro, Add New Secret. Aqui nós vamos colocar o nome do secret como sendo GitHub Token. E colocamos o token aqui dentro. Fail to add secret name is invalid. Então perfeito. Eu não preciso, na verdade, criar esse token. Esse token ele é criado de forma automática. Então basta eu jogar isso aqui dentro do nosso processo de CI aqui, que esse GitHub Token ele cria de forma automática dentro do GitHub Actions. Legal. Para eu conseguir ter acesso aos dados do meu repositório. Então agora eu vou dar um git commit de novo. Git push fork master. E nós vamos criar a nossa PR. Novamente, isso aqui é um processo de CI que infelizmente tem que ser feito. Não tem muito como fugir desse processo de ficar testando as coisas meio manualmente. Então, vamos lá, new pull request. Nós voltamos aqui, Diego 3 de Unform. E eu quero jogar feature test CI. E aí vamos criar uma pull request. Aqui ele já está dando um monte de pull request que está tudo com o mesmo código, né? Mas é isso aí mesmo, vamos lá. Show, criamos a PR. Voltamos aqui agora nas nossas actions. E vamos ver se agora sim ele vai finalizar esse processo. E aí, assim que ele terminar aqui, a gente já volta. Show de bola, agora eu terminei mais uma parte do processo e deu tudo certo aqui, então a gente conseguiu fazer o check da commit message utilizando esse commit lint. Depois, claro que eu vou fazer alguns testes para ver se quando eu envio mensagens erradas ele retorna as falhas, quando tem erro de slint ele também retorna, os testes aqui com o Jest, que é um pouco mais fácil visualizar, então provavelmente não vai ter erro. Mas agora a gente completou mais uma parte aqui do nosso primeiro desafio, que é para a criação da action que executa em cada uma das pull requests. E agora a gente vai para a parte de disparar o coveralls, né? Que é a nossa... o coverage de testes, né? Então, eu estou utilizando essa ferramenta aqui chamada coveralls.io. O pricing dela para open source também é gratuito. Então, eu acho que vale a pena continuar utilizando coveralls do que incluir uma nova biblioteca. Então, agora... vamos lá, eu vou dar uma olhadinha em como integrar esse coveralls aqui junto com o nosso repositório. Com o Unform, eu já utilizava esse coveralls antigamente, então eu tinha esse pacote aqui, ó. Eu instalei um pacote com uma dependência de desenvolvimento chamada coveralls, e aí eu rodava o Jest para rodar os testes, e aí eu ia dentro do coverage report, que ele dava aqui dentro da pasta testes antigamente, agora não é mais dentro de testes, é diretamente dentro de coverage. E ele tem esse lcov.info, que é todo o nosso coverage report. Esse coveralls aqui, provavelmente eu vou rodar ele só dentro do CI. E dentro do CI, ele vai rodar depois dos testes, né? Porque o teste, ele já rodou o coverage report. Então, eu acho que eu não preciso rodar esse teste, o Jest de novo. Eu posso rodar só o coveralls. E agora, provavelmente, eu preciso de alguma forma de passar algum token do coveralls lá para dentro do GitHub Actions. Então, vamos dar aqui GitHub CI Docs.
Coveralls GitHub Action. Legal, eles já têm uma action feita para GitHub, pro GitHub Actions. Então agora o que eu vou fazer? Nós vamos ver algum guia aqui dentro. Beleza, aqui ó. A gente vai copiar isso aqui. Nós viemos para dentro do nosso CI. E aqui, a gente, depois da commit message, nós vamos utilizar esse carinha chamado Coveralls. With GitHub Token, isso aqui automaticamente a gente já tem, a gente descobriu que a gente já tem esse token disponível por causa do outro erro que do outro problema que a gente está tentando resolver. Complete Parallel Job Example. Bom, teoricamente é só isso, é só adicionar ele aqui dentro. Eu já tenho a conta criada dentro do site do Coveralls e eu já cadastrei o OneForm lá dentro. Né? Isso aqui eu já tinha cadastrado de uma outra vez, mas é só basicamente criar uma conta, dar acesso ao teu GitHub e adicionar um repositório. Isso aqui é uma vez que eu rodei um coverage, mas faz muito tempo, ó, 13 de maio de 2019. Então agora a gente tem que começar a atualizar isso aqui. Então, eu vou começar jogando as alterações que eu fiz aqui lá para dentro do nosso fork. Então vou dar um git push fork master e nós vamos criar a pull request de novo. E aí, eu só não sei porque ele não vai bater com o nome do repositório, né? Provavelmente ele vai dar problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um novo repositório aqui dentro, sendo o Diego 3G Unform, que é o nosso fork. Beleza, então eu vou adicionar esse aqui, ó. Agora eu venho em Details. Aqui ele traz algumas informações. TypeScript Setup for Coveralls. Traz alguns tokens, beleza. Tranquilo, eu acho que agora é só rodar o script lá e tudo deveria funcionar. Então vamos lá. A gente vem aqui, deixa eu fechar isso aqui, a gente vem nas nossas pull requests. Pega isso aqui. Fecha. E agora nós criamos uma nova pull request com o Diego 3G Unform, rodando a nossa feature CI. Criamos, meu Deus, já tá uma bagunça isso aqui, mas não tem problema. É um repositório de fork, geralmente esses repositórios de forks eles são deletados depois de você fazer o merge. Então aqui dentro, actions, e agora o nosso processo de CI está rodando de novo. A gente vai verificar agora o andamento do processo de CI. Outra coisa que eu estava vendo é que o yarn install estava demorando bastante para rodar. E olhando aqui um pouquinho o exemplo de outros repositórios, como o Formic e o Reakit, eles fazem um cache do yarn. Então, provavelmente eu vou implementar esse cache daqui a pouco, quando a gente terminar de fazer esse primeiro processo aqui, antes da gente partir para esse segundo processo que publica no NPM de forma automática. Que eu nem sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Aqui ele já está rodando e a gente vai aguardar todo esse processo aqui finalizar para a gente continuar. Então, vamos ver. Show de bola, terminou o nosso processo de CI e simplesmente funcionou. Ele já integrou aqui com o Coveralls e ele enviou lá para dentro do site do coveralls.io as informações aqui, ó, 25 de fevereiro de 2020, 6h40 p.m, por causa que tá, sei lá em que horário que tá isso aqui. Mas, não, isso aqui foi quando eu adicionei o repositório. Tá, beleza. Os arquivos, quantas builds foram executadas, e aqui ele mandou o processo da nossa pull request, né? Então aqui eu consigo ver qual build foi, qual pull request foi executada e também os detalhes dela. Então a gente consegue ver provavelmente aqui os arquivos, ó, que foram executados. Então eu consigo ver o total de coverage dentro de packages. Tudo isso deu tudo certo com o coverage, ó, 100%. Ele só deu alguns coverages um pouquinho abaixo de 100% para branches, né? Que basicamente não necessariamente envolve algum problema. Então aqui eu consigo ver também, ó. Cara, muito sensacional isso aqui, ó. Consigo ver todos os arquivos, fazia tempo que eu não mexia nesse Coveralls. E aqui dentro eu posso ver só que o arquivo form.tsx falta um percentualzinho de coverage. Eu consigo ver qual arquivo, ó. Provavelmente eu não fiz algum teste para alguma dessas informações, dessas propriedades aqui pro form. E eu também não fiz um teste que entra nesse if.
Então, isso aqui é por isso, ó, e outro que não entra nesse if aqui também. Então, provavelmente é por isso que ele não tá dando 100% nesses testes aqui. Mas tudo bem, eu vou fazer um teste daqui a pouco sobre, aproveitando que eu vi esses erros. Uma coisa legal que a gente pode ver agora é que dentro da nossa pull request, aqui ó, feature test CI, ela deu um erro porque tem essas duas aqui que não passaram, porque eu já estou repetindo essa CI 1000 vezes, mas aqui a gente pode ver que agora ele apareceu isso aqui também, ó, coverage / coveralls, e falou que o coverage report, né, o total de código coberto pelos testes da nossa aplicação, está em 98.039, e eu até consigo fazer com que eles tenham que ser no mínimo, sei lá, 100% para ele liberar essa PR aqui, então a gente consegue configurar isso aqui. Por enquanto eu não vou configurar, mas já é importante a gente ter essa informação. Beleza, eu acho que a gente terminou aqui a nossa primeira funcionalidade de incluir todas essas funcionalidades. Agora eu vou integrar isso aqui junto com o repositório do OneForm original e para a gente depois conseguir fazer um teste mais mundo real, colocando isso aqui no repositório do OneForm ao invés de no meu fork. Então o que eu vou trabalhar agora? Pegar tudo isso que eu fiz no meu fork e passar lá para o OneForm para a versão estável, para a versão live, né? Então basicamente a gente vai fazer esse processo. O que acontece? Eu fiz muitos commits chamados CI, update, CI, tá vendo? Muita coisa aqui junto, né? Então, o que eu quero fazer é unir todos esses commits em um único commit, né? Não faz sentido eu mandar tudo isso aqui lá para dentro do OneForm. Então, a gente pode fazer o seguinte, eu copio o hash do commit, do primeiro commit antes, aqui ó, add test workflow, vamos pegar esse aqui mesmo. E aí eu vou dar um git rebase interativo desde ele. E agora eu tenho todas as minhas mensagens de commits aqui dentro. Deixa eu dar um Ctrl+ aqui para ficar mais fácil visualizar. E aí aqui dentro eu tenho a opção chamada squash, né? Que basicamente eu vou unir o commit ao commit anterior. Então aqui nós podemos apertar aqui, eita, insert mode, cadê? Aí. Nós vamos trocando aqui o pick por S, beleza? Vamos lá. E a gente vai unir todos esses commits aqui. Teria outras formas até mais fáceis de fazer do que isso aqui? Teria. Mas é legal porque a gente já vê como que funciona o rebase interativo. Agora eu vou dar um "-wq" para salvar isso aqui. Vamos ver se ele não dá nenhum conflito. Tranquilo, agora eu tô cannot squash without a previous commit. Eu botei squash no último. Meu Jesus. Deixa eu dar um abort aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa. E eu vou só trocar. Eu vou deixar, na verdade, eu deveria fazer um find and replace aqui, mas faz tanto tempo que eu não mexo com o Vim, que eu nem lembro mais todas as hotkeys. Só o último commit aqui eu vou deixar como pick, porque eu não posso botar squash em todos. Então agora sim, eu vou salvar. Beleza, cannot squash without a previous commit. Eu não... De volta. O que eu não posso, na verdade, ele tá em ordem decrescente, né? Então, esse aqui eu tenho que deixar como pick e todos os outros como squash. Faz parte. Então, ele vai unir todos esses commits no primeiro commit ali que se chama Setup CI Workflow. Beleza? Rebase 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, foi. E agora ele pede uma mensagem de commit aqui para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar tudo que tem aqui e eu vou colocar uma nova mensagem chamada Setup CI Workflow. Beleza, só isso tá ótimo. A gente pode salvar aqui dentro. E agora se eu der um git log, ele só tem esse último commit chamado Setup CI Workflow. E agora eu vou dar um git push fork master -f, porque eu preciso forçar, porque tem um monte de commit que tem lá que não tenho aqui. Né? Então, inclusive, se eu dou um git incoming aqui, que é um dos meus alias, se você for ver os code drops que eu fiz, tem um que é meus alias do GitHub. E aí eu criei um alias chamado git incoming, que ele mostra todos os commits que eu tenho no meu GitHub que eu não tenho aqui. Tranquilo, vou dar aqui um git push fork master -f. Ele vai jogar esse único commit agora lá para dentro do meu fork. Então, a gente pode ver aqui que dentro do fork do unform, eu só tenho mais agora um commit ahead, ó. Beleza? Então aqui nos meus commits. E agora, lá dentro do unform, eu tenho alguns commits também que eu acabei fazendo lá, que eu provavelmente vou querer arrumar antes de jogar esses commits aqui.
Então aqui eu posso ver que eu tenho vários setup, remove, update, 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 que eu acabei fazendo lá no comecinho, então eu vou remover esses commits daqui de dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu tô aqui no meu master. Deixa eu baixar o repositório do Unform em outro lugar aqui para facilitar. Então eu vou dar um clone, deixa eu dar um git clone, Unform origin. A gente vai entrar nesse Unform origin, git log. Eu quero voltar até esse commit aqui. Então eu quero voltar 5 commits atrás. Então eu posso dar um git reset head 5 hard. Beleza, git log, já voltei. E agora eu quero dar um git push origin master -f para tirar aqueles commits lá de dentro. Aqui ele vai dar reject porque ele está protegido porque eu criei uma action de CI. Então, eu vou tentar dar um merge nesses dois commits dessa forma mesmo, para a gente ver o que acontece. Então eu vou aqui dentro do Diego 3G Unform, eu vou criar uma pull request. Lá para dentro do Rocket Seat Unform, eu só vou precisar tirar algumas coisas. Dando uma olhada aqui nas próprias configurações do repositório do Unform, alguma vez eu devo ter configurado isso, que aqui dentro dos branches o meu master estava protegido contra qualquer tipo de push forçado, para que todos os códigos viessem como pull request. E aqui agora eu vou permitir allow force pushes, então vou dar um save aqui dentro. E agora sim, lá no meu repositório, eu vou dar um git push origin master force, para tirar aqueles commits que eu tinha enviado de forma errônea, né? De forma zoada, podemos dizer assim. E agora sim, eu vou voltar lá dentro agora do meu fork. Nós vamos comparar o meu fork com o master lá. Beleza, agora deu tudo certo, able to merge. E nós vamos criar a nossa pull request. E agora eu vou detalhar as minhas pull requests aqui. Léo, solta o timelapse aí para ficar mais rápido. Então, pronto, eu criei aqui a nossa pull request dentro do repositório do Unform, Setup CI Workflow. E é claro que o mais correto agora é a gente aguardar alguém fazer o review disso aqui. Então eu poderia pedir o review aqui do João ou de outras pessoas aqui dentro da Rocket City que já trabalharam no repositório. Mas eu tô no meio de um vídeo e eu não vou conseguir aguardar essa galera finalizar o review. Então eu vou fazer uma coisa aí não muito certa, eu vou dar um merge direto no master, para conseguir testar isso aqui ao vivo, testar dentro do vídeo, senão não vai ficar completo esse vídeo aqui. Então eu vou dar um merge pull request aqui dentro, beleza? Agora a gente vai fazer um teste mais fiel, né? Nós vamos enviar uma nova pull request aqui dentro, e essa pull request basicamente vai ser fazendo aqui, botando um fragment qualquer, só pra gente testar. Então, deixa eu salvar isso aqui agora. Eu vou entrar aqui num branch chamado feature test CI. Nós vamos adicionar todo o código, git commit, CI test CI. E aí, nothing to commit, work clean. Tá, eu não adicionei nada, então deixa eu... git log. Tá, deixa eu remover então, porque eu acho que eu já tinha adicionado isso aqui antes, por isso que ele tava dando erro. Então, deixa eu dar um git status. Ele não... Ah, tá, isso aqui não é o código do Unform origin. Então, deixa eu voltar aqui. Origin, code. Deixa eu abrir aqui o código no nosso Visual Studio Code. Abrir aquele componente do scope. E aqui agora a gente vai jogar um fragment só, que é alguma coisa que não vai dar resultado nenhum de diferente no funcionamento da aplicação. Agora sim, git status, git add, git commit, test CI, git push. O certo era fazer isso aqui num fork já. Tá, mas vamos... Git push origin feature /test CI. Então a gente vai jogar lá dentro do nosso repositório
essa feature, esse branch chamado test CI. Aqui eu botei o force porque eu já tinha esse branch lá dentro antes, né? Porque eu tinha criado para testar. E agora eu vou dar um compare pull request, ou seja, eu vou fazer uma nova pull request aqui dentro. Não vou preencher nada aqui porque eu só quero testar se o GitHub Actions vai ser executado. Então, nós podemos dar aqui um create pull request. Aguardamos um pouquinho e vamos lá para dentro das nossas actions. E vamos ver se ele disparou aqui o nosso processo de CI. Então, vamos lá, vamos dar um F5 aqui dentro. Beleza, disparou aqui o processo de CI. Vamos ver se ele vai executar o processo de CI completo e se ele vai reportar também o coveralls agora para o repositório certo, né? Que o nosso repositório certo agora é esse aqui, é Rocket Seat Unform. Beleza, vamos aguardar aqui ele fazer todo o processo e aí a gente já vê no que dá. Enquanto isso, vou lá pegar uma água. Valeu. Show de bola, ele terminou todo o processo de CI agora. Eu vou lá na minha pull request, acesso aqui test CI, que foi a pull request que eu enviei, agora já fica com esse checkzinho ali do lado. E aqui eu posso ver agora que ele deu várias informações pra gente. O coverage report, que ficou aqui em 98,039%, e também o CI build, se rodou todos os testes, tudo certinho. Então eu posso ver até os detalhes aqui, caso eu clique em cima. Indo lá no nosso coverage, né, no coveralls.io, eu posso ver aqui que ele detectou aqui, ó, feature test CI, e já deu pra gente, então ele já detectou isso e ele vai gerar a nossa badge aqui de quantos % do código tá coberto pelos testes, assim que eu colocar isso aqui no master. Então eu consigo botar essa badgezinha aqui dentro do nosso readme, do Unform, é bem legal, né? Dá pra ter essa badge aqui embaixo, ó. Hoje eu tenho o coverage, ficou ali, ó, 98%, que é, isso aqui tá vindo do próprio coveralls. Show de bola. Ele pegou essa última informação. Beleza. Tranquilo. Então, agora, o que ficou faltando para esse vídeo aqui? A primeira coisa é que a gente não fez a parte de cache nos nossos testes. Nos nossos testes não, na instalação do Yarn. Então ela ficou um pouquinho lenta aqui, ó, 46 segundos para fazer a instalação das dependências. Olhando aqui no form, aqui no React e tal, é bem tranquilo fazer, a gente pode utilizar a própria action de cache que o GitHub Actions colocou, isso aqui não faz muito tempo que eles colocaram para fazer esse cache. Eu vou fazer isso aqui logo que o vídeo acabar. Como é muito simples e eu vou ter que criar todo o processo de fork de novo, eu nem vou colocar isso aqui dentro do vídeo, mas não parece algo difícil. E também ficou faltando essa parte aqui de criar uma action que publica automaticamente no NPM. Mas como a gente já tá aí com tempo de vídeo bem duradouro, eu acho que a gente pode deixar isso aqui para um próximo Behind the Code, que com certeza eu vou gravar e trazer aí para o YouTube, porque a gente está fazendo várias coisas legais aí para aprender a manter uma biblioteca open source, né? Então a gente já teve vários code drops que a gente falou sobre lint de mensagem, lint de commit, como automatizar várias coisas dentro de uma biblioteca, e agora toda essa parte de CI que funciona muito bem e que ajuda bastante na hora das PRs. Agora as minhas pull requests aqui, eu já vou ter informações sobre várias coisas delas, então essa aqui foi uma pull request que não rodou pelo GitHub Actions e eu tenho essa pull request aqui que rodou pelo GitHub Actions. Outra coisa que eu quero fazer antes só da gente finalizar o vídeo, eu quero que esse passo aqui, ó, esse CI build pull request, ele seja obrigatório em toda pull request. Então uma pull request não pode receber merge caso esse passo aqui não tenha passado. Esse passo não tenha passado, exatamente isso aí. E eu tava vendo isso aí, eu tinha até pesquisado antes, pull request check step required. E aqui a gente pode ver, ó, enabling required status checks. Então, vamos seguir esse passo a passo aqui, ó. Eu venho no Rocket Seat, settings, deixa eu botar aqui do lado. Daí eu venho em branches. Next to the branch protection rules, click add rule. Então, a gente vem aqui, ó, e clica em add rule. Aí a gente use branch name pattern, type to branch name or pattern you want to protect. Eu acho que na verdade eu só quero proteger o próprio master, né? Então eu acho que eu posso usar essa que eu já tinha aqui. Eu vou dar só um edit. Require status checks to pass before merging. Require pull request reviews before merging. Então eu vou selecionar essa aqui. E aí o status check que eu quero é esse aqui, o build. E ele agora vai se tornar obrigatório. Perfeito, aqui tem mais outras coisas. Ó, a gente pode obrigar também que a pull request tenha reviews antes de sofrer um merge. Isso aqui é bem legal. Então agora eu vou dar um save. Teoricamente eu acho que isso será o suficiente. Deixa eu ver se isso já refletiu na minha pull request. Ou se vai refletir... não, já tá aqui, ó, required. Então agora, ó, a gente pode ver
Ah, tá. Tem alterações que eu fiz aqui que eu não fiz lá. É isso? Ele tá outdated. Deixa eu dar um update. Beleza. Agora sim. Ele vai rodar os checks totalmente. Ó, agora a gente pode ver que ele fala, né? Eu sou administrador, então eu posso dar merge caso eu queira. Mas, por padrão, isso aqui vai estar desabilitado para os contribuidores até isso aqui passar, que é o processo de CI com build. Então, eu poderia ficar aqui esperando isso finalizar, mas a gente pode ver aqui, ele está required. Então, assim que ele passar esse processo, ele vai liberar o botão de merge. Então, isso aqui é muito legal a gente colocar com certeza no nosso repositório. Então, é isso aí. Eu acho que o vídeo pode ser... Por enquanto, para isso, não vai dar pra gente elencar essa parte de NPM também, botar dentro do vídeo. Isso vai ficar para um próximo vídeo aqui, um próximo Behind the Code dentro do canal. Se você gostaria de ver esse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários, porque daí eu vou fazer. Se vocês se vocês falarem que não é um conteúdo que chama atenção para vocês, daí eu não vou fazer, vou fazer um próximo. É isso então, eu vou ficando por aqui. E se você curtiu esse episódio, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse processo todo. Até se você percebeu alguma coisa às vezes que eu não percebi, isso acontece muitas vezes. E também deixa um curtir se você curtiu esse vídeo, para esse vídeo chegar até mais pessoas aqui dentro do YouTube, do Facebook, não importa onde você está assistindo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!